Olá, tudo bem? Hoje o nosso assunto será falar um pouquinho das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos resultados que nós temos frente à vida e que muitas vezes estão misturados com aquilo que nós estamos sentindo, com aquilo que está nutrindo as nossas emoções. Quando nós não estamos bem, quando nós não estamos bem nutridas, bem alimentadas emocionalmente, não tem como, não há como estarmos de fato bem com mais ninguém, nem mesmo com os nossos filhos. E muitas vezes nós ficamos nos culpando ou então achando que nós não somos capazes. Achando que a culpa é nossa ou então que os nossos filhos não estão bem educados. Se o ponto de partida somos nós mesmas, quando o trajeto se inicia torto, ele seguirá. E o que significa isso, gente? Quando o trajeto se inicia torto, ele seguirá. Muitas, a maioria das mães, assim, eu não diria a maioria, mas assim, uma grande parte de mães me escrevem, me mandam mensagens perguntando como é que elas podem se relacionarem melhor com seus filhos, como elas podem fazer de uma forma diferente esse contato, essa relação, essa conexão com os filhos, porque elas se sentem perdidas, sufocadas, vazias, com a mente muitas vezes bagunçada, parece que cheio de caraminholas, digamos assim, e muito pior, né? Muitas vezes sem nenhum ânimo para que de fato elas possam tomar alguma decisão que mude de fato o rumo das suas vidas, né? Se sentem perdidas em relação a tomarem decisões, em relação a avançarem dentro desse processo junto dos filhos. O fato é que ninguém pode dar aquilo que não tem, não é? Nós já falamos disso aqui tantas e tantas vezes. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E muitas vezes, enquanto mães, dentro deste nosso contexto, dentro dessa nossa vida, nós estamos vazias. E estamos muitas vezes vazias não porque nós queremos, mas porque muitas vezes nós estamos colocando ou nutrindo, alimentando as nossas emoções de uma maneira que não seja correta. Ou seja, não podem, né? Essas mães não podem dar aquilo que não possuem, de fato, dentro de si. E por isso, acabam se esgotando, acabam muitas vezes entrando num colapso emocional. E há algo em comum, muito comum entre essas mães. Antes delas tentarem se relacionar bem com os seus filhos, elas precisam se relacionar bem com elas mesmas. O que você acha disso? O relacionamento que nós temos com os nossos filhos é fruto do relacionamento que nós temos conosco, né? Por isso que eu usei esse termo, né? Tudo que começa torto acaba terminando torto. Porque muitas vezes, dentro deste relacionamento, nós estamos tão desabastecidas, tão esgotadas emocionalmente, que, de fato, né, vamos assim mesmo, esgotadas, vamos assim mesmo, vazias. E aí, vamos dizer, este torto é esta nutrição emocional que não tá legal, é esse alimento emocional que não está legal. Vamos pensar uma coisa, olhando para essa perspectiva destas mães, né, que
que falam, que muitas vezes acabam me pedindo ajuda. Ana, meu filho não me escuta, eu não sei me relacionar, parece que ele não entende aquilo que eu falo, né? De que forma será que eu posso me relacionar com ela? Então eu digo para você, não sei se esse é o seu caso, mas talvez não seja hoje, talvez possa ser um dia, ou talvez já tenha sido, enfim, o fato é que enquanto nós não nos colocamos como prioridade absoluta na nossa vida, por mais que isso afronte as crenças que nós temos, por mais que nós tenhamos crescido e nos tornado mães, com aquela crença de que mãe aguenta tudo, mãe, coração de mãe, sempre cabe mais um. Quem daqui já escutou esta crença, esta frase, que na verdade é uma crença. E muitas vezes uma crença limitante, que nos limita dentro daquilo que nós podemos oferecer para os nossos filhos. Por quê? Porque muitas vezes não aguentamos mais nada. Porque muitas vezes, de fato, nós não estamos aguentando mesmo. Não estamos aguentando o nosso fardo, as nossas emoções ou a nossa emocionalidade. O fato é esse, né? Então, ainda que nós tenhamos que quebrar estas crenças, né? Para termos esta postura frente à nossa maternidade, sempre priorizando a qualquer custo. E isso eu vou bater na tecla com você sempre. Eu só posso ser uma mãe inteira na medida em que eu estiver inteira, né? Então, ainda que nós tenhamos que afrontar as nossas crenças para nos colocar como prioridades, crença de que, por exemplo, nós falamos de que a mãe aguenta tudo, e tem uma outra também que sempre eu tive que, durante um período da minha vida, eu tenho 3 filhas, né? E eu parei de trabalhar durante muitos anos, quando as minhas filhas eram pequenas, na primeira e na segunda infância das meninas, eu não trabalhei, por uma opção minha. E faria isso novamente, porque tá dentro daquilo que eu acredito, que eu busco. Mas uma das coisas que gritava muito forte dentro de mim, era que filho sempre vem em primeiro lugar. E só depois que as meninas cresceram, né, um pouco, ainda na segunda infância, já na primeira infância, ok, mas na segunda para terceira infância, eu encontrei muita dificuldade, porque quando essa crença de que o filho vem em primeiro lugar, nós, no meu caso, eu tinha que doar, ser, estar o tempo todo sem interrupção, porque o filho sempre, no meu caso, as minhas filhas tinham de estar sempre em primeiro lugar. E muitas vezes eu dei com os meus burros na água, porque quem tinha de estar em primeiro lugar sempre era eu, né? Fomos criadas numa cultura em que a mulher tem que anular o máximo o máximo de si, a partir do momento que ela se torna mãe. Você vive isso? Você já escutou isso? Como é que é isso para você? Isso não é da Ana, isso talvez não seja da fulana, da beltrana, da minguana, mas isso é uma cultura, né? De que a partir do momento em que nós nos tornamos mães, nós temos para fazer valer, né, este nome, este papel, né, tudo isso, nós temos de colocar o nosso filho em primeiro lugar. Coração de mãe aguenta tudo e sempre cabe mais, além de aguentar tudo, ainda sempre cabe mais alguma coisa. E qualquer mulher
né? Vamos imaginar que qualquer mulher que se coloque em primeiro lugar, acima dos filhos, em primeiro lugar mesmo, em todos os sentidos, buscando se abastecer, buscando seu equilíbrio, muitas vezes falando não para muitas coisas, porque naquele momento ela precisa, um exemplo, né? Eu achei tão bonito, eu estava esses dias na casa da minha filha, e ela tem um bebê de 5 meses, e ela estava ali com o bebê, e aí ela foi almoçar. Então, ela me deu o bebê para eu segurar e disse, mãe, você pode ficar com o Bento agora? Porque agora é o horário que eu preciso almoçar e almoçar bem. E almoçar para mim agora significa eu poder comer com calma, eu poder comer, terminar de comer, tomar minha sobremesa, tomar meu café, escovar meus dentes. Você pode ficar com ele? E eu olhei para ela e falei, putz, uau, é isso, é isso. Eu falei, claro, e eu tava com uma fome, mas eu aguentei. Porque naquele momento, ele tem 5 meses, né? Ele estava todo acordado e naquele momento ele queria colo, né? Ele estava ali querendo colo. Ou seja, naquele momento, claro que eu tenho certeza que se fossem alguns anos atrás, talvez lá na época, na minha época, ou talvez se outras pessoas estivessem ali, né? Com a Ana Carolina, naquele momento que ela fez esse pedido, talvez tivesse tido, de fato, uma crítica diante dessa postura dela. Eu achei incrível e disse para ela, claro que eu posso, pode ficar tranquila, pode comer, tomar sua sobremesa, tomar seu café, escovar seu dente, qualquer coisa, se eu não aguentar, porque eu tenho uma certa dificuldade, né, no sentido de locomoção física, se eu não aguentar, eu peço ajuda para a Lu. A Lu é a moça que trabalha na casa dela. Ou seja, naquele momento, a Carolina se colocou em primeiro lugar. Eu tô trazendo este exemplo que me ocorreu agora, né, mas eu te convido também a buscar aí momentos da tua maternidade, momentos da tua vida, do teu dia a dia, da tua rotina de mãe, em que você faz isso, às vezes, e depois bate aquela culpa, e você fala, puxa vida, mas como assim? Como assim? Como assim? Como que eu vou... meu filho precisa de mim, eu tenho que dar o melhor de mim o tempo todo. Como assim eu vou deixar meu filho e vou almoçar com calma, tomar café, tomar a sobremesa, escovar os dentes? Como assim? Assim, tomando. Isso é você se nutrir. E parece uma coisa tão óbvia, tão simples, né? Mas o fato de você poder almoçar com calma, de você poder tomar sua sobremesa, aqui, esse espaço todo, esse momento, ele ocorreu, deve ter durado aí uns 20 minutos, né? Foram 20 minutos que eu tenho certeza que foram importantíssimos para ela, enquanto mãe, se cuidar e também se sentir extremamente valorizada, né? De falar assim, poxa vida, alguém nesse momento me entende, não é? Ou seja, nos habituamos, né? Falar mal umas das outras muitas vezes, né? As mulheres, quando o que mais precisamos é ser simplesmente rede de apoio uma das outras. Não precisamos de nada, não precisamos de conselho, não precisamos de discurso, não precisamos nem dar explicação. A gente precisa só que alguém pegue nossa criança, nosso filho, ou então que alguém nem faça isso, mas que esteja ao lado. E isso é nutrir-se, alimentar-se emocionalmente. Sabia disso? Essa nutrição emocional, este alimento emocional, ele está intimamente ligado nas pequenas coisas, nos pequenos momentos em que você olha para si, em que você se permite ser mais do que mãe. Ou seja, nos pequenos momentos em que a mãe, dentro desta maternidade, ela tem sim o direito
né, de estar fazendo algo que lhe traga prazer, que lhe traga bem-estar, sem ter culpa. É necessário a gente deixar, né, que os sons, que as conversas, que tudo, né, que todas as coisas nos una e nos mantenha, se manifeste totalmente alinhado ou alinhados às nossas conexões enquanto pessoas, enquanto a mulher, a mãe e esse processo chamado maternidade. Quando nós nos entendemos antes do que os outros, não estamos sendo egoístas de forma alguma. Nós estamos, inclusive, sendo disponíveis a nos abastecer, né? Estamos buscando estar, né, alimentadas para podermos estar disponíveis para as pessoas, para os nossos filhos, né? Para tudo que faz parte desse processo dos nossos filhos. Sem este alimento emocional, sem essa nutrição emocional, sem atender os nossos autocuidados, as nossas necessidades, dificilmente estaremos preparadas, prontas para atendermos os nossos filhos, para darmos conta dos nossos filhos. E para qualquer pessoa, não somente os nossos filhos, né? E quando eu digo para qualquer pessoa, porque não são somente, na maioria das vezes, os nossos filhos, não é? E para podermos amar de fato alguém, verdadeiramente, nós antes precisamos aprender a nos amar. Precisamos aprender a nos dar prioridades, a acolher as nossas necessidades, a respeitar os nossos limites e a dizer não para nos libertarmos. Nos libertarmos destas crenças que muitas vezes são extremamente limitantes na nossa vida, né? A buscar o nosso propósito, aquilo que nós queremos, independentemente se está certo para essa pessoa, para aquela, mas independentemente, buscar o nosso propósito e a curar as nossas feridas, aquilo que nós abraçamos e que muitas vezes, né, através daquilo que nós fazemos, da nossa maternidade, daquilo que enfrentamos frente a esse desenvolvimento, muitas vezes emocional dos nossos filhos, acaba se esbarrando também as nossas feridas, as nossas sombras aí emocionais, aquilo que está dentro de nós, né? E aquilo que muitas vezes nós negamos uma vida inteira. E que somente deste vamos dizer, deste alto amor é que nascerá o amor genuíno, né? Pelos demais, pelos filhos, pelo contexto, né? Afinal de contas, para nós amarmos e para nós estarmos inteiramente com os nossos filhos, nós precisamos não somente deles, mas precisamos de todo um contexto, todo um espaço que está, né, ali, toda essa rede que está ali e que engloba todos, né? Por isso que o nome é família, né? Quando nós conseguimos enxergar isso, quando nós conseguimos entender isso, nós faremos com que a nossa culpa diminua e a nossa força se potencialize. E é isso que nós precisamos. Para isso, enquanto mãe, eu preciso entender e buscar
estar buscando o tempo todo essa nutrição, esta alimentação emocional. E o que eu quero que você entenda e pense e reflita a partir deste vídeo, deste conteúdo de hoje, é exatamente assim: nós, enquanto mães, não daremos conta de tudo, né? Primeiro, nós não temos de aguentar tudo, né? Coração de mãe é gigante, é enorme na capacidade do amor para amar, com certeza. Mas não confunda este coração gigante, esta capacidade, esta possibilidade, esta potência que nós temos. Não confundamos isso com oferecermos, estarmos ali disponíveis a qualquer custo. Ainda e muitas vezes que este custo seja passar por cima daquilo que nós queremos, daquilo que nós somos, né? Poxa, se eu tenho um propósito dentro da minha vida, o meu filho faz parte, a minha filha faz parte deste propósito, claro. E é por isso que em inúmeras situações, nós, enquanto mães, somos capazes de renunciar bravamente muitas coisas em nome da nossa família, em nome dos nossos filhos. Mas isso não significa que em muitas circunstâncias nós não estejamos necessitadas e merecedoras de ter o nosso espaço e de entender e de nos permitir sentir que precisamos sim de ser abraçadas, acalentadas, afagadas emocionalmente, porque nós também temos as nossas feridas, que muitas vezes, como eu disse há pouco, estas feridas, né, elas estão porque ficaram ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós passamos, né? Quando nós entendemos isso, nós vamos quebrando, superando, rompendo muitas crenças. Eu diria até, talvez, falar sobre vamos superando nossas crenças, dá a impressão de que talvez seja uma coisa mais fácil, né? Ou não sei. Mas quando nós vamos encarando tudo isso, nós vamos quebrando várias verdades, desdobrando o sentido da crença, tá? Até mesmo para a gente poder internalizar melhor isso. Mas nós vamos quebrando várias verdades que foram sendo ditas e impregnadas na nossa vida, durante a nossa existência, a nossa história, a nossa jornada, a nossa trajetória, e que não são, né? Podem até ser, mas não são a nossa, não é a minha, não é a sua, né? Então, por que eu preciso sofrer por isso? Por que eu preciso abraçar de tal forma aquilo que não me pertence, aquilo que não faz parte da minha história, não faz parte da minha vida, né? Enquanto mãe, enquanto ser humano, seres humanos, né? Então, é a coisa mais importante deste conteúdo que hoje eu estou aqui falando para você, que eu desejo que você reflita, né? Que você leve lá para o travesseiro, que você pense, repense, se veja, se abrace para ser curada, para ser abastecida, para ser para poder oferecer para o seu filho, né? Emocionalmente, aquilo que você tem. É justamente isso. É olhar para aquilo que nós somos, né? Para as nossas questões, para as nossas para a nossa vida, como que eu vou dizer, num contexto geral. E aí é que vem, muitas vezes,
o que começa torto termina torto. Então, se eu não estou conseguindo entregar para o meu filho, ou entregar algo da forma como é necessária, ou se eu não consigo me relacionar muitas vezes com ele, o que eu quero que você pense é justamente isso. Será que isso não está ligado intimamente ao teu relacionamento com você mesma? Né? Quando nós olhamos para isso, quando nós entendemos, para eu conseguir oferecer para vocês algo, eu preciso ter algo. Eu consigo oferecer para vocês um conteúdo se eu não tenho este conteúdo? Não. Nós conseguimos, uma mãe, por exemplo, que amamenta, ela consegue amamentar porque ela tem leite. Então, ela consegue oferecer o leite. Assim também acontece com as nossas emoções, né? Então, quando a nossa emocionalidade, quando as nossas emoções, quando esse emaranhado, né? Eu costumo dizer que é um emaranhado. As nossas emoções é uma montanha russa que anda, que vive, que pulsa aqui dentro para nos tirar de um lugar e nos levar a outro lugar. E vamos imaginar, então, nos tirar muitas vezes aqui de um lugar dentro do relacionamento com o nosso filho. Às vezes o filho que está com muitas birras, ou o filho que está com dificuldade de me ouvir, ou o filho que está muito teimoso, o filho que eu não consigo, às vezes, me conectar, me relacionar. Esse é o lugar que eu estou. Então, eu preciso sair deste lugar e ir para um lugar onde eu consiga compreendê-lo, e para isso eu preciso oferecer condições para ele me compreender, para que ele também possa entender e me devolver com condições para que eu possa entendê-lo. Ou seja, uma troca. Não é só alguém que oferece, mas é alguém daqui e alguém daqui, que juntos, por isso da conexão, a importância, o quão importante é construir esta conexão, estabelecer esta conexão com o seu filho ou com sua filha. E isso, gente, não é uma tarefa assim. Isso não acontece agora. Até aqui foi assim, eu não consegui, nananana, e daqui para frente, não. Esse é um processo de construção. E o contrário também. Não somente nós temos de construir este vínculo, não somente temos de construir esta conexão, como também, se nós não mantivermos isso alimentado, isto fortalecido, isto nutrido, nós vamos perdendo. Imagine só, se nós não nos alimentarmos corretamente, o que vai acontecer? Talvez a gente tenha aí, né, uma deficiência de algum tipo de vitamina, de algum tipo de mineral, não é? Ou se nós nos alimentarmos errado, nós poderemos termos colesterol, triglicérides, diabetes e um monte de coisas, não é? Ou seja, o alimento, ele muito mais também do que a aparência, ele nos dá uma potência para que a gente possa pôr a vida em movimento, em termos de trabalho, em termos de interação, de tudo, né? A gente precisa estar bem fisicamente, biologicamente. Isso vale também para as emoções. Então, fique de olho na forma como você está se relacionando com o seu filho. Pode ser que isso esteja aí grudadinho com a forma em que você está se relacionando com você mesma, tá bom? Espero que você tenha gostado, e se você gostou, que tal encaminhar este vídeo
para um montão de gente, para que a gente possa levar informações e possibilidades para as pessoas construírem seus conhecimentos e suas aprendizagens. Um beijo no coração e até o próximo conteúdo.